13 sinais de que você está lutando contra a dormência emocional, a doença secreta. Em algum ponto ou outro, todos nós já ouvimos essas palavras antes. Seja um homem. Pare de ser um bebê chorão, supere isso, pare de ser tão sensível, seja mais forte. Embora essas palavras provavelmente tenham sido ditas sem nos intentar conscientemente um dano de longo prazo, elas apontam para uma verdade comum e inegavelmente trágica em nossa sociedade. Expressar suas emoções é um sinal de fraqueza, em vez de força. Se você nasceu em uma cultura emocionalmente reprimida, que valorizava os ideais masculinos de eficiência e lógica, é provável que você tenha algum nível de dormência emocional. Se você nasceu em uma família que evitava qualquer forma de expressão emocional forte, é ainda mais provável que a dormência emocional seja um problema para você. E se você passou por um evento de vida extremamente traumático, que foi simplesmente opressor demais para você lidar, do qual você não se recuperou, posso quase garantir que você sofre de dormência emocional. Então, como a dormência emocional afeta praticamente todas as partes de nossa vida? E que conselho posso dar a você depois de passar por minha própria luta com esse problema? Continue ouvindo e você descobrirá. O que é afinal a dormência emocional? A dormência emocional é um mecanismo de defesa empregado pela mente para evitar emoções intensas e avassaladoras, como medo, ódio, ciúme e tristeza. Quando você fica emocionalmente entorpecido, perde a capacidade de sentir e vivenciar suas emoções em um nível psicológico e emocional. Nesse sentido, a dormência emocional costuma estar clinicamente relacionado à dissociação, que é a desconexão das próprias memórias, identidade, ambiente, corpo ou sentidos. O que causa a dormência emocional? Como acontece com a maioria dos problemas, a dormência emocional remonta à infância e à maneira como fomos criados por nossos pais. Ser abusado por nossos pais fisicamente, emocionalmente, sexualmente, psicologicamente ou espiritualmente pode contribuir para nossa incapacidade de autorregular emoções, o que resulta em dormência emocional. Sentir-se alienado ou desconectado de um, ou de ambos os pais, ou da família em geral, também pode contribuir para a dormência emocional. Ser punido direta ou indiretamente por expressar nossas emoções na infância também cria dormência emocional. Entorpecer nossas emoções também pode começar depois de uma experiência gravemente traumática, como testemunhar atos de violência, ser agredido, vivenciar estupro, sofrer uma perda intensa ou qualquer coisa que não tenhamos capacidade de lidar psicológica e emocionalmente no momento. Por esse motivo, a dormência emocional costuma ser um sintoma de transtorno de estresse pós-traumático e de vários transtornos de ansiedade. O entorpecimento emocional também é influenciado por nossa cultura e círculos sociais mais amplos, particularmente aqueles que enfatizam ser estoico, racional e emocionalmente invulnerável. O perigo da dormência emocional. Se você tiver a menor suspeita de que pode estar emocionalmente entorpecido, é hora de ouvir. A dormência emocional não é uma pequena falha de caráter, ou uma área menor de autocrescimento para melhorar, é um problema sério, que precisa ser resolvido imediatamente. Falando por experiência própria, a dormência emocional formou a raiz de muitos problemas que enfrentei, e ainda enfrento, em minha vida. Devido à minha educação em uma família dogmaticamente religiosa e emocionalmente atrofiada, da qual me senti desconectada durante a maior parte da minha vida, nunca aprendi como lidar com emoções fortes. Fui punido verbalmente, emocionalmente ou fisicamente sempre que expressei emoções fortes, e o livre pensamento ou qualquer forma de dissidência foi rejeitada, resultando no ostracismo. A combinação de ter um pai autoritário e uma mãe traumatizada por sua própria mãe emocionalmente instável, além de uma religião fundamentalista opressora, levou-me a me tornar uma pessoa estoica e estável, que foi ensinada que expressar emoções não era apenas ruim, mas vergonhoso. Como você pode ver, às vezes há vários fatores em jogo, que podem contribuir para sua incapacidade de controlar emoções intensas, e, portanto, recorrer a entorpecê-las inconscientemente. No meu caso, aprendi que emoções fortes são iguais a uma punição de uma forma ou de outra, e então aprendi que é perigoso vivê-las. O perigo de se desconectar de suas emoções é que isso pode levar a uma série de problemas mentais, emocionais, físicos e espirituais.
Tais questões podem incluir mecanismos disfuncionais de enfrentamento, compulsões obsessivas, depressão leve a grave, vazio espiritual, incapacidade de aproveitar a vida, incapacidade de formar relacionamentos íntimos gratificantes, desconexão do eu interior, confusão, irritabilidade, fadiga, vícios, doenças crônicas e doenças somáticas, doenças produzidas pela mente. Em casos extremos, e estou falando de situações em que o contato emocional é nulo, a dormência emocional pode levar a atos de crueldade. Por que a doença secreta? Chamo a dormência emocional de doença secreta, porque é tão difundida em nossa sociedade, e tão socialmente aceitável, que muitas vezes passa despercebida. Em uma sociedade que em grande parte, não sabe como lidar com emoções fortes de maneira saudável, ser estoico e sensato é valorizado, ainda assim, essa mesma fachada calma e controlada muitas vezes esconde um distanciamento doentio dos próprios sentimentos. Assim, a dormência emocional é uma doença secreta, porque muitos de nós lutamos contra ela, mas nem mesmo percebemos que a temos, até que problemas crônicos comecem a surgir. O desapego emocional nem sempre é uma coisa ruim. É útil quando você precisa manter limites, evitar sobrecarga de energia indesejada de outras pessoas, e até mesmo ajudar outras pessoas em situações de crise. Mas o desapego emocional se transforma em seu gêmeo doentio, a dormência emocional, quando se torna um mecanismo automático de defesa interna. O que há de tão bom em sentir emoções fortes? Você pode perguntar. A resposta é que, sem sentir nossas emoções, não temos a capacidade de viver e aprender com elas, ou de experimentar a beleza e a profundidade da vida. Aqui estão alguns dos sinais mais significativos de dormência emocional que você deve observar. 1. Incapacidade de expressar fortes emoções negativas ou positivas. 2. Incapacidade de participar plenamente da vida, ou seja, sentir-se um observador passivo. 3. Sentindo que a vida é como um sonho, uma sensação de irrealidade. 4. Vivendo no piloto automático. 5. Falta de interesse em atividades que outros considerem agradáveis. 6. Sentindo-se distante dos outros. 7. A tendência de se afastar de amigos e familiares. 8. As emoções só são sentidas no corpo como sensações, mas não pela mente, ou então são completamente silenciadas no corpo e aparecem apenas como doenças. 9. Não gosto de pessoas que expressam emoções fortes, positivas e negativas. 10. Não sentir nada em situações que normalmente gerariam fortes emoções. 11. Pânico ou terror quando emoções fortes finalmente aparecem. 12. Sentindo-se vazio por dentro. 13. Entorpecimento físico e emocional ou achatamento. Em circunstâncias extremas, como em quem sofre de transtorno de estresse pós-traumático, a dormência emocional pode até influenciar o desejo de cometer suicídio. Se você está pensando em suicídio, procure ajuda especializada imediatamente. Como superar a dormência emocional? Como qualquer mecanismo de defesa psicológico, a dormência emocional pode ser complexa de lidar e, muitas vezes, requer o apoio de um profissional treinado, como um terapeuta. Se você sentir que a dormência emocional está prejudicando significativamente sua vida, faça um ato de autocompaixão e busque apoio local ou online. Por enquanto, aqui estão algumas práticas úteis, que descobri pessoalmente para aumentar minha capacidade de sentir, lidar com e expressar emoções fortes. 1. Ancorar-se em seu corpo. Como mencionado acima, a dormência emocional está conectada à dissociação, desconexão mental de uma parte de você. No meu caso, sempre que experimento emoções fortes, minha resposta automática é apenas sentir as emoções em meu corpo, não em minha mente, ou tenho um colapso completo. Em ambos os casos, um dos melhores mecanismos de autossuficiência, que aprendi é me ancorar ao meu corpo por meio da atenção plena e do contato físico. Semelhante ao que uma mãe faz com seu filho, eu seguro com força, mas delicadamente, uma área do meu corpo, geralmente minha mão ou estômago. Esse método me ajuda a me sentir contida e ancorada em meu corpo. Também recomendo o uso de um colete de pressão para ajudá-lo em períodos extremamente turbulentos emocionalmente, para se ancorar ao seu corpo.
Os coletes de pressão são um pouco caros e são usados por pessoas com distúrbios de integração sensorial, como autismo, para relaxar. 2. Respiração profunda. Quer seja usada sozinha ou em conjunto com a técnica mencionada anteriormente, a respiração profunda é uma maneira simples e fácil de ajudá-lo a mover-se conscientemente por qualquer coisa que esteja vivenciando. Essa prática é particularmente útil quando sentimentos intensos como medo ou raiva aparecem. Existem muitos livros por aí que falam sobre a importância da respiração profunda. Existem também muitos tutoriais online com técnicas de respiração. Recomendo que se atenha a algo simples, algo em que não precise pensar muito e que não pareça forçado. O objetivo da respiração profunda não é seguir perfeitamente a técnica de outra pessoa, mas usar a respiração da maneira que mais lhe convier para acalmar a mente e o corpo. Além disso, eu recomendo respirar lenta, profunda e suavemente em vez de forçar respirações profundas, o que pode aumentar a ansiedade. Deixe sua respiração ser natural. 3. Mantenha um diário de pensamentos tristes. Sei que essa sugestão pode soar um pouco melancólica, mas é uma prática que vale a pena investir seu tempo e esforço, principalmente se você deseja sentir e expressar suas emoções. O registro no diário também é uma forma poderosa de trabalho de sombra, uma maneira de expressar o que você normalmente suprimiria. Em um diário físico ou diário online, gaste de 5 a 10 minutos todos os dias escrevendo algo que provoque até mesmo a mais leve pontada de tristeza em você. Por exemplo, você pode escrever uma memória do seu cachorro que morreu, um problema no mundo, algo que alguém disse a você, uma cena de um filme, uma luta diária, ou virtualmente qualquer coisa que seja perturbadora, ou que você imagina que seria perturbador. Criar um diário de pensamentos tristes tem 2 benefícios principais. 1. Ajuda você a expressar suas emoções, mesmo que de forma indireta no início. E, 2, atua como um catalisador para sentir e liberar suas emoções, especialmente quando você precisa de impulso. Sempre tente terminar seu diário de pensamentos tristes com algo edificante, como ler notícias edificantes, passar o tempo com alguém que você ama, brincar com um animal de estimação, ou assistir a algo divertido no YouTube ou Netflix. 4. Catarse, deixe tudo sair. Quando a dormência emocional se torna nosso mecanismo de defesa padrão, tendemos a ter uma grande quantidade de emoção reprimida logo abaixo de nossa percepção consciente. A fim de expressar com segurança e eficácia suas emoções reprimidas, experimente alguma forma de catarse. A catarse pode envolver gritar ou socar um travesseiro, usar o diário de pensamentos tristes, mencionado anteriormente, para estimular a tristeza e o choro, exercícios intensos de estímulo emocional, dança apaixonada ou meditação dinâmica. A catarse regular deve ser uma obrigação em sua jornada. Sem regularmente deixar tudo sair, você corre o risco de experimentar as repercussões de emoções purulentas, ou seja, depressão, vazio, doença crônica, etc. 5. Yoga e automassagem. A yoga é uma forma bem conhecida de ajudar a limpar e equilibrar sua energia. Não apenas isso, mas a yoga geralmente tem uma maneira de liberar as emoções armazenadas no corpo. Eu recomendo fazer movimentos lentos e suaves, como Hatha Yoga, pelo menos 10 minutos por dia. Lembre-se de que o objetivo não é se tornar uma estrela da yoga perfeita para o Instagram, é conectar-se com seu corpo, mente e coração. A verdade é que nossas emoções não expressas e reprimidas costumam ser armazenadas em nosso corpo. Gosto de pensar em nossos corpos como sendo reflexos de nossa mente inconsciente. Eles são mapas que nos ajudam a descobrir o que estamos mantendo trancados e quais questões não resolvidas precisamos enfrentar. 6. Expresse criativamente seus sentimentos, ou a falta deles. Escreva uma música, rabisque em um diário, pinte um quadro, crie uma colagem, encontre uma maneira de expressar a última emoção que sentiu. Se você luta para sentir alguma coisa, expresse isso artisticamente. Pegue aqueles tons de cinza e preto e vire aquela página maldita em sua própria obra de arte. Preste atenção em como você se sente depois. O menor sentimento de satisfação entra em você. Escreva sobre essas emoções. 7. Cuide de sua criança interior.
como foi o eu infantil, que provavelmente superou o trauma que fez com que você assumisse o padrão de dormência emocional. Cuide dessa parte de você. Pratique o trabalho da criança interior e encontre maneiras de confortar e nutrir esse lugar vulnerável dentro de você. Você pode até gostar de criar afirmações fortalecedoras para sua criança interior, para ajudá-la a acessar as emoções. Por exemplo, você pode repetir para si mesmo, quando estiver em uma situação difícil: é normal para mim sentir, é seguro para mim me sentir triste, minha raiva é válida, ser vulnerável é ser forte, e assim por diante. 8. Dedique espaço e tempo para sentir. Em nossas vidas ocupadas, é muito fácil nos entorpecer e nos distrair com as redes sociais, a TV, as compras, a comida, os compromissos sociais e outras coisas, que constantemente nos levam a olhar para fora. Olhar para dentro é muito mais difícil, e requer muito mais autodisciplina, daí que a maioria das pessoas não o faz. Se você deseja realmente superar sua dormência emocional, precisará dedicar espaço e tempo a todas as atividades que mencionei neste vídeo. Se você luta contra a autodisciplina, recomendo tornar-se externamente responsável, juntando-se a um grupo de meditação ou outra prática para ajudá-lo a se voltar para dentro. Por favor, não pule esta etapa, é imperativo que você gaste um tempo explorando seu eu interior e, em particular, o que você está reprimindo e por quê. Gratidão. Namastê.